Estou aqui para conversar, fazer outra live. E adivinha com quem hoje? Hoje é com um jornalista do Terça Livre, chamado Alan dos Santos. E ao mesmo tempo falando com outras pessoas aqui pelo Instagram. E todo mundo mandando live para todo mundo, para a gente assistir o tempo todo. Muitas coisas acontecendo no país, né? E eu quero saber do Alan como é que tá, o que tá rolando com ele. E com aquele inquérito, que a gente já entrevistei vários juristas sobre o inquérito, mas nunca falei com nenhum dos acusados. E aí, Alan? Nem sei se eu pergunto se está tudo bem. Pergunta, tudo bem, Alan? Pois é, né? Não, tá uma insegurança jurídica tremenda, né? Ninguém sabe o que está acontecendo no país juridicamente, uma ação atrás da outra. Eu fiquei sabendo agora aqui que o Oswaldo Eustáquio foi preso. Eu vi na CNN agora. Aliás, eu nem o conhecia. Eu tomei conhecimento dele Eu como cheguei a entrevistá-lo jornalista. uma vez, conversei com ele umas 2, 3 vezes. Ele tinha um portal no UOL, né? Pois é, eu O não o ator. conhecia. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi, ele estava entrevistando o Roberto Jefferson Isso. no dia da live do Roberto Carlos. Eu falei, poxa, mas na hora ainda fiquei aqui meio dividida, confesso, entre o rei e o Roberto Jefferson. Sim. Aí botei um computador e a televisão tudo ligado ao mesmo tempo, e foi a primeira vez que eu vi. Depois eu passei a ver outras coisas dele. Mas ele foi preso perto do Paraguai, né, no Mato Grosso. A Não TV sei, eu está não sei dizendo como é que isso, foi. o que a CNN está dizendo. Eu também não conheço, não sei mais detalhes. Mas vamos ao Alan dos Santos. Vamos lá. Devolveram seu computador, seu Nada. telefone? Eu tive na oitiva da Polícia Federal, conversei com os policiais federais, eles já periciaram algumas coisas nossas, só dependia agora do Alexandre de Moraes liberar, né? Aí a gente acabou comprando, né? Comprei celular, comprei um outro computador para o meu editor de vídeo. Eles pegaram equipamentos que eram da empresa, né? E enquanto o mandado, ele era designado apenas a minha pessoa, né? Só que eles pegaram o material da empresa. Coisa, Leda, que eu acho que... Eu não sei, aconteceu isso na regime militar, Leda? Durante o período Olha, militar? deve O ter jornalista acontecido, ter... deve ter acontecido, mas eu não aconteceu com Hum. ninguém que eu conhecesse que eu possa afirmar para você, entendeu? Porque assim, eu desconheço, né, essa atitude que está sendo tomada. A gente sabe que questões legais elas podem se resolver nos tribunais apropriados, né? Se tem algum problema com ofensa, com difamação, honra, crime contra a honra, qualquer coisa, temos tribunais para isso, né? Só que agora está tudo se resolvendo no STF, sem um processo normal, né? Dentro do Código Penal, dentro do Código Civil Brasileiro. Tá uma insegurança jurídica tremenda. Eu tô vendo até pessoal de esquerda se manifestando contra, né? Os dois inquéritos, mostrando que não é dessa maneira que a gente vai conseguir fazer a lei, fazer com que o Estado Democrático de Direito seja respeitado, né? As pessoas que eu entrevistei, a doutora Tamé Danelon, que é procuradora, foi procuradora da Lava Jato, inclusive, entrevistei o doutor Ives Gandra, o doutor Modesto Carvalhosa, todos eles acham o inquérito completamente absurdo mesmo, entendeu? O doutor Uhum. Ives disse que ele será arquivado, porque não tem muito sentido, que não devia nem ter sido feito, enfim. É uma situação muito delicada também, né? Porque o que a gente vai dizer? Vou dizer o que o jurista diz, porque eu não sou especialista Eu nisso. também não sou advogado, mas Então, o que eu tenho conversado com os advogados é que, primeiro que o primeiro inquérito, Lela, eu fui convocado para depor e em nenhuma das vezes eu tive acesso aos autos. E o Ministério Público não estava no processo do primeiro inquérito. Só no segundo inquérito, onde realmente, de fato, ocorreu um pouco mais de irregularidade, né, que o Ministério Público estava no meio, e aí, então, que meus advogados tiveram acesso aos autos. E aí eu fui depor, sem nenhum problema, tendo os meus direitos
fundamentais resguardados, fui lá, fui depor. E qual Foi é a quando eu vi. acusação? Do que você é acusado? Ninguém sabe, Leda. Eles estão dizendo que estaria envolvido com atos antidemocráticos que estariam violando a Lei de Segurança Nacional. Mas o que você defende? Você defende o quê? O que seria um ato antidemocrático? Eles consideram um ato antidemocrático pedir o fechamento do Supremo, o fechamento da Câmara, não é isso? A Que é lei ato diz, a lei diz, antidemocrático? a lei. O Então, que é Leda. exatamente um ato antidemocrático? Então, Leda, a Por lei definição. essa lei que ela tem a minha idade, né? Ela é de 83. Ela surgiu no período militar e ela fala de atos, né? Não de opiniões. Né? Então, por exemplo, se tem por exemplo, os monarquistas não querem a república, né? E nem por isso eles ferem o Estado Democrático de Direito, né? E lá a lei diz atos violentos, né? Ou seja, mudar não por meio da ideia, não por meio da informação, não por meio do debate, mas por meio de atos violentos. E aí lá eles estão categorizando alguns atos como violentos, e aí estão investigando quem está envolvido nesses atos, etc. E contra mim, nos autos, só tinha tweet. A tweet não pode ser considerado um ato violento. Pois é, então, mas assim, e tweet. Porque Não, não e o tem nada mais de bizarro. violento. Quer dizer, se O mais você bizarro, xingar Leda, é alguém, que. você poderia pegar a injúria, calúnia, difamação, essas coisas que o Código Penal já prevê, né? Eu perdi a conexão aqui? Voltou. 2G. Voltou? Perdeu um pouquinho, mas voltou. Voltou. Então, Leda, Voltou. eu. Ih, perdi de novo. Vamos ver se retoma. Oi. Voltou? Agora voltou. Vamos Tá. ver se agora fica, né? Sim. E aí, Leda, eles estariam alegando que eu estaria fazendo algum tipo de promoção da intervenção militar. Só que eu tenho duras críticas. Né? Duras críticas, inclusive nos próprios tweets. Né? Os meus advogados estão colocando tudo isso nos autos, mostrando críticas minhas até ao fato de alguns militares estarem no governo, né? Por uma desculpa de postura técnica, não ideológica. Então, assim, a internet abunda de informações, né, no meu tweet, nos meus vídeos, né, tem vários vídeos onde eu faço duras críticas. Inclusive, os próprios grupos intervencionistas me criticam por não defender a intervenção militar. Então, assim, o que está acontecendo comigo? Que tipo de investigação? Não sei. Né? A direita briga muito com a direita, né? Será que a esquerda briga tanto assim com a própria esquerda? Ah, briga. O PCO Briga? briga, o PCO briga com o PSOL, o PSTU briga com o PSOL, o PDT e o PT não Mas conseguem. hoje mesmo eles estão fazendo um ato juntos, menos o PT, Sim, né? sim. Eles estão A tentando afastar o esquerda, com o PT para. Fernando Henrique, com o Luciano Huck, com o Haddad. Não, o Haddad não. O PT não está incluído, né, É. nesse projeto. O Lula não aceitou isso, na verdade, né? Pelo que eu li também, porque eu não falei com ele para saber. Mas o que eu li na imprensa é que eles não aceitaram. O PT não Então, aceitou. tem sim, tem Agora, esse a direita debate. critica muito, porque ontem à noite nomearam o Bolsonaro. Ontem à noite não, ontem à tarde ele nomeou, né, o novo ministro da Educação. Aí agora de manhã já vi um monte de crítica. Ontem era a própria imprensa que se assustou porque não estava contando com aquele nome, né? Tinha tudo preparado. Quem já trabalhou em redação sabe como é que funciona. Então, assim, tem 3 nomes indicados, você vai lá e faz o perfil dos 3. E você fica ali, guarda num quadro de aviso, um envelope com o nome. Eu sei porque eu fiz perfil de muito político que estava doente e ficou meses, anos até pendurado no quadro de avisos, aquele envelope com o texto escrito. Né? Então, eles devem ter feito os perfis do Fever, lá do Paraná, do Santana, que diziam que era indicado pelos filhos, e não fizeram do novo ministro. Aí, quando o Bolsonaro soltou o novo ministro, foi aquela correria para saber quem era e tal, né? Sim. Até que a repórter da CNN descobriu que ele tinha sido da Marinha.
E aí ela já foi um gancho para dizer que era mais um militar e tal. E até então estava tudo bem. Hoje eu já vi que a direita não gostou. Uma parte da Eu vou direita não esperar, gostou. né? Eu vou esperar para ver. Mas voltando assim, a essa questão Do de inquérito. nomeações militares, o meu Hum. medo às vezes é só algum perfil que não entenda muito como funciona esse canibalismo da política de Brasília, que é algo assustador, que eu tenho conhecido nesse último ano que eu estou aqui em Brasília, né? Eu nunca tinha morado em Brasília. É bem assustador, Leda, vou te ser bem sincero. Ou era ingênuo demais, ou realmente a coisa sempre foi muito assustadora e eu nunca tive a oportunidade de ver os bastidores. Hoje, eu vejo os bastidores do Congresso Nacional, é impressionante. Me conta um pouco. Eu nunca vi. Eu nunca fui ao Congresso Nacional. Pois é. Me Então, porque conta assim, como é. algo que me assusta assim, de conhecer no Congresso Nacional, o primeiro contato que eu tive, que eu falei assim, pô, mas não é possível. Quando você vota num deputado, você pensa que aquele deputado, com o seu voto, ele tem tudo. Mas ele não tem quase nada, porque ele vai depender de um partido político, óbvio, né? E dentro desse partido, os acordos desse partido vão determinar muito a ação desse deputado dentro das comissões. Ah, tá. Então, um deputado não pode simplesmente escolher e falar assim, eu quero ir para a comissão da CCJ, porque eu sou advogado, eu sou jurista, fui juiz, procurador, seja lá o que for, eu quero participar da CCJ, para não deixar nenhum projeto de lei ser inconstitucional. Mas para você conseguir isso, você tem que ter um acordo com o presidente da Câmara, tem que ter o teu partido tem que estar conversado com o presidente da Câmara, senão você não pode estar naquela comissão. Aí digamos que você é um grande tributarista, que você entende de questões econômicas no Brasil, aí você quer estar numa comissão que trata dessas questões tributárias no Brasil. De novo, você vai ter que fazer o rito de beijamão do partido, o rito de beijamão do presidente da Câmara, até que você possa ter uma cadeirinha ali, né? Então, aí é nessas conversações que você vê de tudo no Congresso. De tudo. Ou seja, o deputado É só aí com que voto ele que não tem a nada. porca trouxe o rabo, né? Aí que a coisa se dá, né? Porque aí entra o tomar lá da cá, aí entra uma mão lava a É. outra. E isso impede o exercício da democracia, impede que o desejo do eleitor que votou no deputado X ou Y, seja ele de direita ou de esquerda, ele não consegue fazer com que as suas reivindicações ganhem voz com o político. Porque o político ele vai precisar, ele vai depender do que o partido está querendo resolver com o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. Caramba, é muito mais intrincado do que a gente pensa daqui de fora, né? Sim. Quer dizer, E aí você. ser eleito é apenas uma pontinha da Não, é muito história. fácil ser eleito. E aí, até o Tiririca foi eleito, né? Então, assim, é muito fácil ser eleito. E aí, depois, quando você precisa de um projeto aprovado dentro de uma comissão, digamos que você já conseguiu estar ali na comissão, você vai ter que conversar com os deputados. E aí, cada um quer ter o seu projetinho aprovado. Então, assim, ó, eu aprovo o teu, aí você me ajuda a aprovar o meu, aí quem está preocupado Aí, né? realmente com o país é muito complicado. Muito Eu acho complicado. que tem muita gente que não está preocupada com o país, e acho que algumas coisas evidenciam isso. Por exemplo, esse projeto do saneamento básico, ficou muito claro, né? Porque votar contra o saneamento básico, Pois sabendo é. que 35 Loucura, milhões né? de pessoas não têm água potável, 65 milhões não têm esgoto, você votar contra não é humano isso. Isso aí independe de ser de direita, de esquerda, de lado, de Sim. centro, de tudo. Isso é bem comum, entendeu? É como votar contra a vacina, né? Sabe? Não, tem coisas no Como Brasil assim, assim. entendeu? Não, tem coisas no Brasil que, óbvio, É a gente começa a inacreditável. entender por que nós estamos num país de terceiro mundo. Exatamente por isso. Entendeu? Depois que eu passei um tempo no Congresso, andando no Congresso, conversando, hoje eu entendo que os deputados que mais conseguiram derrubar leis e não fizeram lei alguma, eles têm muito mérito comigo, porque a maneira que se consegue a aprovação de alguma coisa no Congresso, até que se prove o contrário, a conversação não é muito sadia, não é muito republicana. Então, o que o cara conversou para conseguir passar a lei dele? Né? Com quem? Por quê? Quais O que ele interesses? É muito negociou, complicado. né? O que ele vai ter que pagar depois, né? Uhum.
A Isso me troca. deixou assim. Isso tirou muito a minha ingenuidade com relação ao Congresso Nacional. Eu achava assim, o cara foi eleito com tantos milhões de votos, ele vai para lá, vai na tribuna, vai falar o que o povo pediu para que ele falasse, ele vai botar um projeto de lei, e os deputados vão votar, e se a lei for boa, a maioria vota sim, ou se a maioria não quiser, veta o voto dele. Mas não é assim que funciona. Isso é muito complicado. Aí tem outro aspecto também envolvendo o executivo e legislativo, que é assustador, né? Se você não colocar os caras ligados ao legislativo dentro do executivo, no terceiro, quarto, quinto, sexto escalão, não importa. Nós iremos travar tudo o que você quer fazer aqui no Congresso Nacional, que é o que eles fazem hoje com o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eles querem ter um cara lá na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava camada. A primeira e segunda é minha, né? O Jair bateu o martelo. Primeiro, não, ministros e secretários são meus. Mas aí depois você tem que colocar ali alguém do partido do fulano, do Cicrano Beltrano, para poder fazer aquela república de coalizão, que eles falam, né? Presidencialismo de coalizão, Presidencialismo de que é coalizão. uma palavrinha bonita, né? Para dizer, olha, eu te ajudo, você me ajuda, né? E isso Para também dizer, é toma lá algo da que cá, né? é o tomar lá da cá. E isso é uma coisa que é um balcão de negócios, é assustador, né? É algo que preocupa toda a nação brasileira, porque o triste é o seguinte: quem paga o imposto é o cidadão do município, né? E aí quem recolhe não é nem o Estado-membro, quem recolhe é a própria União. E aí depois a União vai dar esmola tanto para o Estado-membro quanto para o município. Como é que a gente vai andar desse jeito? Porque aí, para um deputado conseguir, para um município conseguir ver o dinheiro do imposto dele voltando, ele tem que rezar, pedir a Deus ou a Satanás, não sei, para que aquele deputado converse com o ministro responsável por aquela área e que o presidente queira que ele possa receber aquele benefício. Sendo que aquele dinheiro é do povo, é do cidadão daquele município. É o que o Paulo Guedes fala, mais Brasil, menos Brasília. Aí você tenta mudar esse mecanismo de retroalimentação política envolvendo o imposto, aí o Congresso não deixa, porque ele vai perder protagonismo, né? O protagonismo, o ego são parte desses mandatos, né? Partes importantes dessas conversações, dessas posições, dessas decisões, né? Sim. Você acha que você vê alguma chance de um dia isso mudar? O que mudaria isso? Leda, eu acho que o mundo todo está passando por um processo onde a população quer ter mais participação nas decisões políticas. Eu acho que o pós-Segunda Guerra deixou todo mundo muito traumatizado, né? Assim, puxa, foram decisões políticas que geraram tanta morte, tanta guerra. E as pessoas olham um pouco para isso e olharam um pouco para isso e falam assim, olha, vamos cuidar da nossa vida, vamos viver em paz, ganhar nosso dinheirinho e tal. E aí, depois disso, a gente viu regimes comunistas assolando o mundo inteiro e se infiltrando em democracias liberais, onde há liberdade de fato, fazendo todo um trabalho de subversão, de manipulação da informação, manipulação dos livros que podem ser publicados, manipulação do que pode ser ensinado nas universidades, uma manipulação branca, né, no sentido de não é que está proibido por lei, mas entre nós aqui, se você pensar diferente da nossa patota aqui, você não pode dar aula na universidade, você não pode coordenar projeto de doutorado, de mestrado, ou seja lá o que for, você não pode nem trabalhar no TCC de um aluno para ter o bacharel. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo de tal maneira que a política ficou, como sempre foi, né, desde que o homem é homem, a política ficou cada vez mais encrostada numa elite que manda e desmanda, né, no país. Isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, só que as pessoas começaram a se enojar disso, ficou um pouco enfadonho dessa situação toda, e onde a democracia pode ter uma decisão de mudança, isso tem ocorrido, né? Então, o Evo Morales não é mais presidente da Bolívia, o Bolsonaro é presidente do Brasil, Donald Trump ganhou, provavelmente vai ser reeleito, na Europa o Boris Johnson é primeiro-ministro, o Nigel Farage conseguiu, com todo o trabalho do Brexit, tirar a Inglaterra, o Reino Unido, da União Europeia, grupos de direita têm surgido em todo o mundo, as pessoas que não querem se dizer de direita ou esquerda
querem estar mais atentas às questões de Estado, né? Aquela questão do imposto, eu quero menos imposto, quero menos intervenção do Estado, etc. Há uma movimentação que antes estava subterrânea e que agora começa a submergir, que quer mudar a situação política de onde as pessoas vivem, né? Dos seus respectivos países. Isso é uma mudança que está acontecendo no mundo inteiro. Só que os locais onde você não tem interferência democrática são os locais que estão tendo atitudes cada vez mais ditatoriais, que são aquelas organizações internacionais ou o próprio jurídico dos países, onde querem impor por meio da lei aquilo que não consegue por meio do voto. E aí, como é que muda? O fato é que o Brasil, pelo menos nesse momento, é mais conservador que progressista, né? Pelo que a gente está percebendo. Muito mais. Né? Mas aí isso não está sendo aceito, né? Não está sendo aceito. Eu fui dar uma entrevista para o Lacombe e imediatamente já fiquei sabendo que o Lacombe será aí removido da Band. Foi. Né? Então, foi removido da Band. Então, não pode ter Mônica Bergamo, pode ter Reinaldo Azevedo, mas não pode ter um Lacombe. Será que a gente vai ficar nessa situação de não ter uma pluralidade de debate, de ter pessoas que pensam diferente, debatem temas distintos, cada um colocando seu ponto de vista? Tem gente caindo no soco, tem alguém sacando arma um para o outro. Como é que é? Sabe, é óbvio que eu estou falando questões meio evidentes, assim, mas esse questionamento precisa ser levantado na sociedade, sobretudo para aquela pessoa que está afastada da política. O Lacombe, por acaso, está violando o Estado Democrático de Direito, apontando arma para o Reinaldo Azevedo, para a Mônica Bergamo ou para o dono da Band, e está dizendo que tem que fazer o que ele quer e pronto, acabou? Ou ele só está emitindo a opinião dele? Por que a Mônica Bergamo pode permanecer? Por que o Reinaldo Azevedo pode permanecer? E por que o Lacombe não pode permanecer na Band? Será que vai ter que todo mundo ir para uma única TV que vai começar a abrir espaço para pluralidade de ideias, ou dar um espaço para esse gueto, né, que é a maioria conservadora e de direita, que não tem mais espaço em lugar nenhum? Sabe, Por isso que estão querendo tirar o espaço da internet. Pois é, porque a internet é uma ágora. E o interesse em votar esse como é que chama? 9630? Como é que é o número? Isso. É isso mesmo? A lei da censura. É medo? É medo. Eu falei outro dia aqui no Boletim da Noite, Lê, do seguinte: atitudes desesperadas, assim. Eu lembro da frase do Padre Pio, né? Quando o cão tá ladrando, é porque ele tá preso à corrente, né? Existe toda uma fonte de financiamento de todos os meios de comunicação no Brasil, rádio, TV, jornal impresso, revista, que boa parte dessa fatia vinha de elites, dos famosos campeões nacionais, que eram beneficiados pelos políticos, e os políticos, por sua vez, também irrigavam esses meios de comunicação. Então, era contrato com um município, contrato com o Estado, contrato com a Assembleia Legislativa, contrato com o governo federal por meio da SECOM, contrato com ministérios, contrato com bancos públicos, contrato com empresas mistas, né, como o Correio, Petrobras, etc., que são estatais, na verdade, né? Então, quando surgiu uma mãozinha fechando um pouco a torneira desses meios de comunicação, eles não conseguiram encontrar outro meio de financiamento. E aí agora está esse desespero todo. Então eu vejo que é medo, é desespero. No Congresso Nacional teve a comemoração de 50 anos do Jornal Nacional. Será que vai poder ter a comemoração de 50 anos de um sem censura com a Leda Nagli? Será que vai poder ter 50 anos de Augusto Nunes no Pingo nos Is? Será que você está entendendo a preferência da política e da elite financeira desse país, elite econômica, que durante muito tempo foi beneficiada por um grupo político que estava no poder? Será que vai acontecer a mesma coisa? Esse é um ciclo normal, um grande jornal dá 50 anos, vai lá todo mundo e comemora. Será que vai acontecer isso mesmo? Será que outros jornais, Jornal da Record, Jornal da SBT, quando completar 50 anos, eles também vão celebrar no Congresso Nacional? Ou há uma predileção pela Globo? Há uma predileção porque na Globo
é convidado a falar quem eles querem. Sabe, tá bem evidente que eles estão mandando no país, entendeu? Essa elite financeira que durante muito tempo viveu do dinheiro do BNDES e aquele grupo político que, junto com o judiciário, sobretudo sendo solto pelo STF o tempo todo, né, com os garantismos, né? Não, isso aqui tem que olhar os garantismos jurídicos. Fulano não foi preso de uma maneira legal, etc. Não há indícios de crime, etc. Enquanto isso, prende-se jornalista, prende-se manifestante de direita que está com máscara de ursinho numa chácara. A situação está muito grave. A insegurança jurídica está mostrando desespero. E o que fazer? Porque eu não sou contra fazer uma homenagem ao Jornal Nacional, se o deputado quiser fazer. É um jornal relevante, tem uma história, tem 50 anos, ok. Agora, por que não pode fazer para um veículo de direita? Por que tem que perseguir o outro lado, entendeu? Eu entendo a liberdade de expressão como uma coisa realmente mais ampla do que eu estou vendo, né? Então o que assim, fazer? Tá esquisito nesse sentido. Quando ele fala assim, o que fazer, eu acho que... Porque eu não consigo entender por que não pode ter os dois lados. Quer dizer, por que o Lacombe não pode ser conservador? Sim. Se ele quer. E se é um direito dele, se ele não está prejudicando ninguém com isso, né? Fica 2 pesos, 2 medidas, né? Aquele negócio do pau que dá em Chico, não dá em Francisco, né? Então, isso me incomoda muito, realmente. E me incomoda esse projeto, especialmente esse projeto da internet, porque está querendo dar uma pessoa jurídica que a gente nem sabe quem é, né? Uma coisa bem... Ontem, conversando à noite numa live com o Fernando Conrado, ele me mostrou... é sensacional, né? Muito legal. Ele me mostrou com documentos quem é que está fazendo isso na Alemanha. É uma mulher ligada, presidente de uma ONG, e ligada à polícia alemã, entendeu? Então, assim, é você policiar mesmo o outro, né? Você chegou a ver a inauguração... A internet é um lugar de liberdade, eu não quero perder minha liberdade. Sim. Você chegou a ver a inauguração da estátua de Lenin lá na Alemanha, no dia 20? Não. Teve inauguração, eu vou ter aqui no meu Instagram, a inauguração de uma estátua de Lenin lá na Alemanha. Só que, ao mesmo tempo, eles estão destruindo dia 20 estátuas... agora? Dia 20. Ah, é? Eu vou te mandar depois. E aí... Eu vou olhar aqui no seu Instagram. Sim. E aí, o mais bizarro é que você está vendo grupos que se dizem antifascistas derrubando estátuas de grandes personalidades americanas. Então, assim, tá meio evidente o que eles querem. Como é que você picha a estátua do Churchill dizendo que ele era racista, inaugura uma estátua do Stalin, não, do Lenin, perdão, e derruba a estátua de grandes personalidades americanas e até de santos católicos? Ué, não, que agora falta? Tem um ativista de esquerda radical que quer derrubar as estátuas de Jesus Cristo. Sim. As imagens de Cristo. Não as estátuas, as imagens. E lembrando que o Partido Comunista Chinês, né, eu cheguei a dizer isso na Band, o Partido Comunista Chinês mandou tirar as imagens de Jesus e colocar a do Xi Jinping. Isso é uma matéria da Veja. E eles pegam no seu pé também muito em cima do sustento do portal Terça Livre, né? Uhum. Então, Leda, hoje, vamos lá, o Terça Livre ele começou com doações, né? Apoia-se. Primeiro era PayPal, isso idos 2015, final de 2014. Quanto tempo a gente tem começou. Terça Livre? Novembro de 2014. Novembro de 2014. Tá. Aí, em novembro de 2014, a gente tinha só alguns hangouts ali, eram temas muito mais filosóficos até, né? A gente queria falar de política, mas a gente sabia que política é muito enfadonho, né? Então a gente falou de substâncias separadas da matéria, metafísica, filosofia. Tem hangouts ali antigos assim que eram sobre isso. E aí eu tenho até o livro aqui do Dr. Astorga, que foi o autor, aqui, esse aqui, ó. Um dos primeiros hangouts que a gente fez sobre esse aqui, ó. El intelecto de la sustancia separada da matéria. E aí a tese de doutorado do Dr. Astorga, Dr. Luiz Astorga, foi tema de debate nosso, a gente fez esse debate. E aí, na época, era muito esporádico. Aí, em 2015, a gente começou a fazer hangouts com relação às manifestações pelo impeachment.
E a gente começou a ver que uma recorrência iria ajudar a fazer o canal crescer, etc. E a gente procurou encontrar uma maneira de ter uma gradezinha mínima ali, e a gente conseguiu fazer pelo menos um programa por dia. Aí era só à noite, né? Depois a gente viu que tinha um nicho de um jornal matutino, um jornal de manhã não tão cedo, porque a gente não tem uma equipe de jornalismo grande. Então a gente fez jornal boletim da manhã e boletim da noite. E aí, nesse ínter, a gente estava vendo doação, a gente passou a vender curso, né? Curso de R$ 9,90, que se assina R$ 9,90 e tem acesso a uma série de matérias, latim, português, história do Brasil, filosofia, etc. Inclusive, a gente vai entrar na justiça contra o Hotmart, que está querendo proibir o nosso curso, dizendo que é viés político. Viés político ensina latim, filosofia, história do Brasil, inglês, espanhol, enfim. Aí começou com os cursos. O curso deu certo. Hotmart, mas o Hotmart tem todos os cursos. O nosso estão dizendo que é viés político. Aí, beleza. Aí eu fiz o curso, a gente tem esse curso, a gente começou no YouTube, depois a gente foi para o Hotmart. Hoje a gente tem uma plataforma própria, só que boa parte dos alunos ainda estão no Hotmart. Então a gente perdeu aí 16 a 17 mil reais de receita mensal. A gente vai ter que entrar na justiça para ver como é que a gente vai fazer para recuperar isso. O Hotmart cortou você já? E você não pode migrar para essa plataforma? Não, nós temos a nossa própria plataforma, só que a gente vai ter que agora correr atrás de aluno por aluno, mandar um e-mail, né, e pedir para que ele faça o cadastro na nossa plataforma, porque o Hotmart não vai me dar os dados, né, etc. Vai. Aí, beleza, a gente começou com o curso, deu certo, a gente começou a fazer o Academia, que aí já em vez de R$ 9,90 era R$ 49,90. Ele não deu tanto certo, não sei se foi o preço, não sei se foi o modelo que a gente fez. Aí fizemos a revista está indo bem, hoje a gente está com acho que 8, 9 mil assinaturas, R$ 9,90 também. Mas depois digital? Disso, digital, revista digital online. Depois da revista a gente lançou eu financio o Terca Livre, que é uma plataforma de doação própria, a gente não depender mais do Apoia-se, que também está na casa dos 15 mil, por aí. Acho que é 15 um pouco mais. A gente lançou um outro produto que está vendendo bem agora, está incipiente ainda, mas está indo bem, que é o Diário Terça Livre. Terminou o dia, você recebe em PDF o boletim da manhã e o boletim da noite, transcrito, com os principais temas tratados no programa, e você clica no link e vai direto para aquele trecho do vídeo. Então, 2 horas de transmissão ao vivo, 3 horas de transmissão ao vivo, você terminou o dia, não tive tempo de assistir de manhã, não tive tempo de assistir à noite. O cara vai lá, clica, ele vai no minuto certinho com o texto transcrito dos principais temas que nós tratamos. Isso custa quanto? R$ 29,90. E esse está indo bem, esse é um produto promissor. E fora a caneca, camisa, que agora porque a gente voltou todo mundo a vender, tem, livraria. Não tem tempo mais, né, de ficar assistindo o dia inteiro. Você quer se informar, você pega e vai de uma vez só. E o membros no YouTube, hoje o Terça Livre tem 9 mil membros. 9 mil membros pagando R$ 7,90. O YouTube fica com uma boa parte, né? 30%, mas a gente... mais ou menos. Acho que até mais. Não lembro agora se é 30. Acho que é 30. 30. Porque enfim, eu fiz um clube da notícia no meu canal. Ótimo, no YouTube. E eu acho que é 30%. Por isso que eu acho que é 30%. Porque eu fiz uma conta uma vez. Depois eu parei porque de fazer a conta. Não com o clube da notícia. Esse eu continuo. Mas... E aí então você vai somando... Você vai somando tudo isso, a receita hoje da empresa ela gira entre 100 e 150 mil reais bruto, né, por mês. E aí você tem 29 pessoas trabalhando, agora tem até mais um pouco, que a gente contratou estagiários e pessoas que vão trabalhar com organização de agenda, palestra, essas coisas todas. Hoje mesmo eu vi de manhã, estava o Jordi, não estava, o deputado? Jordi, isso. Estava eu, o Jordi Max, depois o nome Mauro. dos dois que estavam. Eu entrei para ver se era você, não era você. Estava o Mauro e o Max. O Mauro e o Max, Isso. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma boa receita. À noite. Hoje a gente tem uma boa receita e que agora a PF pode ver, né? Porque ela quebrou o sigilo bancário. Quebrou todo o sigilo, né? Bancário. Eu não sei o que eles fizeram, não sei qual. Vou só pegar um cafezinho aqui. Eu não sei o que eles pegaram lá do sigilo, se foi só alguns meses, se foi tudo. Eu não tenho nada a esconder, né, Leda? Então, assim, eu só acho um absurdo você violar liberdades
e direitos fundamentais com um pedido que tem um viés político muito forte, né? Porque nos autos do processo eu só encontrei pedidos de partidos de esquerda ou de políticos de partidos de esquerda. Tem um pedido lá que está assim, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, junto com o PDT, junto com o PT, junto com o PSB, junto com o PSOL, tudo. Sim, aí eles falam assim, como amplamente divulgado pela mídia. Sabe como é que é o amplamente divulgado pela mídia? Revista Fórum, Isto É, Diário do Centro do Mundo, Brasil 247. Falando todos a mesma mentira, de que eu recebo dinheiro do governo. Então, assim, como assim amplamente divulgado pela imprensa, né? Pela imprensa deles, né? Deles. Desse detalhe. Exato, deles. Vou apertar aqui pro cafezinho, vai fazer um barulhinho e vou lá pro outro lado. Tá. Mas pode falar. Aperta aí, o meu tá longe, nem vou me aventurar nisso. O Alan, e aí eles vão concluir o quê? Bom, aí você não recebe dinheiro do governo. Eles estão indo atrás dos deputados... eles estão indo atrás de deputados, estão indo atrás de um Daniel senador, Silveira, Carla Zambelli. e estão indo atrás de vários empresários, né? Sim. Acusados de... É proibido? Eu não sei se é proibido por lei o empresário. Quer dizer, é proibido a empresa dar dinheiro, né? Pessoa jurídica. Pessoa física assim, pode. Não tem empresário que financia o Terça Livre, né? Hoje a gente recebe aqueles gato pingado de doação de R$5, 10. Tem gente que doa 50, 500 e tal. Depende Hoje mesmo, durante a edição da manhã, tinha um ou outro... Porque tem o chat, o superchat, né? As pessoas podem doar o que quiserem, mas podem doar R$1, R$2, R$1,99, R$5. Sim, e aí... os cursos é que sustentam, na verdade. Né? O curso é revista também, né? Hoje os nossos maiores assinaturas, produtos... né? As assinaturas, produtos, na verdade. Que são recorrentes. E óbvio, né? A gente fez um curso, O Povo no Poder, focado na questão de terceiro setor, e que esse curso ele rendeu bastante para o Terça Livre. A gente vendeu mais de 500 mil num único curso. E foi muito bom. E os frutos estão surgindo, né? Então, assim, tá tudo lá, né? Eles vão poder ver tudo, vão poder revirar a minha vida, falar tudo que eu fiz, o que eu recebi. Eu acredito muito que a imprensa ela precisa urgentemente sair das amarras das verbas públicas. Senão a gente não vai ter sossego. As pessoas têm que viver, as empresas de comunicação elas têm que viver de acordo com o público que paga aquele produto. É a melhor maneira de poder sobreviver, porque senão vai sempre virar marionete de político. Tem uma matéria na nossa revista, Leda, mostrando que pelo menos 60% das rádios de todo o Brasil pertencem a políticos ou a parentes de políticos. Como é que a gente vai ter jornalismo dessa maneira? É porque é concessão, né? Não, o governo assim, dá a concessão. Então, enquanto nós tivermos concessão e apadrinhamento de verba pública para a imprensa, a gente não vai ter uma imprensa sadia. Vai ficar sempre muito complicado. Então sempre vai ter uma tensão, né? Sim. Porque o dono quer que seja a filosofia dele, né? Sempre foi assim, né? Sim. E sempre será assim. Todos os veículos que eu trabalhei, pelo menos, era assim. Né? O dono tinha o dono dava linha editorial. Né? Sim. É assim sempre. Né? E aí o que me preocupa agora é que há uma luta conjunta de todos eles contra o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sobre qual argumento? Ninguém sabe ainda. Tanto é que antes, quando nós nos revoltávamos contra alguém que ocupava o chefe do executivo no Brasil, eram malas de dinheiro, eram desvios de verba, etc. Aí agora é porque o fulano fala palavrão, porque o fulano fala isso, porque o fulano fala desse jeito, fala assado, falou besteira. Não, é claro que não é por isso, é por causa de uma ideologia mesmo. Sim.
a ideologia de esquerda contra a ideologia de direita. Agora, o correto seria esperar os 4 anos e tentar ganhar nas urnas, né? Esse que é o jogo. Quer dizer, esse que é o jogo que eu gosto de jogar, né? Sim. Mas nem todo mundo gosta de jogar esse jogo do voto, né? Não, e é triste porque, assim, pelo menos... Por todo lado tem 40 pedidos de impeachment, tem, sei lá, 8 processos no TSE para caçar a chapa, é tudo grande volume, né? Agora já não tem 8, porque acho que 2 já dançaram, né? Deve ter 6. Sim, mas eram 8, eram 8. Eram 8. E 40, estava 36, depois agora, a última vez que eu ouvi a notícia, já eram 40 processos de impeachment, sem um crime configurado, né? Porque falou palavrão, porque... Essa história do Weintraub, uma coisa muito forte, né? As pessoas escrevendo para o Banco Mundial, fazendo um manifesto contra a ida dele para o Banco Mundial. Eu nem conheço o Weintraub, entendeu? Eu conheci. Nunca vi, nunca falei nada. Mas eu conheci, eu fiz duras críticas. Eu nem sabia quem estava antes do Banco Mundial. Quer dizer, a gente não tinha conhecimento dessas coisas antes, né? Então, eu fiz duras críticas ao Weintraub no início, né, achando que ele não seria alguém aguerrido para lutar contra as corporações internacionais que querem dominar a educação brasileira. E aí depois o conheci por telefone conversando, aí depois eu fui lá no Ministério da Educação conversar com ele, depois ele concedeu uma entrevista e eu vi que era uma outra pessoa, que era alguém que se estava muito preocupado com essa questão do domínio, né, porque os cartéis, né, Leda? Todo mundo sabe os ministérios da saúde, educação, eles são muito, muito controlados pelos cartéis que estão fora do governo, né? Então, hoje, os médicos, qualquer enfermeira sabe do que eu estou falando. Você vai indicar tal remédio, porque aquele remédio vai beneficiar tal farmácia e a gente sabe daquele a gente lobby sabe de tudo. Tem promoção, tem pagamento de ida de médico a congressos internacionais. Tem os médicos que escancaram mais, né? Que já dão na receita o nome da farmácia que você deve manipular, e tem o que te recomenda e te dá 3. Varia o formato, mas a gente sabe isso, né? E aí na educação... Hoje mesmo o Einstein, o Hospital Einstein, distribuiu uma nota dizendo que não pode usar hidroxicloroquina em paciente internado, entendeu? Do nada, um paciente internado no Einstein não pode usar. Eu escrevi para um médico amigo meu e ele mesmo me questionando isso, porque se tinham descoberto alguma coisa que eu não sabia contra a hidroxicloroquina, e ele me respondeu, não, deve ser alguma briga de laboratório. Mas sempre assim. A boca pequena se diz nessas coisas. Sim, e aí na questão da educação, eu sempre fui muito preocupado com a questão teórica da educação. Eu gosto muito da escola de Hugo de São Vito, das 7 artes liberais, etc. E eu nunca tive tempo de estudar, na época de seminarista e tal, nunca tive tempo de estudar a fundo as questões práticas. Aí depois que eu entrei, quando eu criei o Terça Livre, que eu comecei a aprender um pouco mais sobre a política prática mesmo, eu fui vendo certas coisas assim, que me saltavam os olhos. Então eu lembro do deputado Marcel Van Hatten, ele quando ainda era deputado estadual no Rio Grande do Sul, ele estava falando do voucher. Você já entrevistou o Marcel Van Hatten? Várias vezes, 2 vezes ou 3. Então, ele é luterano. Aí o Marcel Van Hatten, ainda lá no Rio Grande do Sul, ele comentou que a média que se pagava por aluno na educação do estado do Rio Grande do Sul era entre 600 a 700 reais por mês. Só que se você fizer uma média no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, você vai perceber que se você montar uma escola privada nesse valor, você vai ter uma escola de nível padrão. Falhou para mim o valor que pagava por cada aluno. Era faz tempo isso, eu não lembro dos números direito, mas era algo em torno de 600 a 700 reais por mês, o gasto de cada aluno, né, em média. Só que se você montar uma empresa privada com esse valor, você vai entregar muito melhor do que o Estado, né? E aí o Marcel Van Hatten levantou essa bandeira do voucher e tal. E aí eu gostei muito disso, né? Falei assim, poxa, que ideia interessante. O Estado, ele acaba
tirando, desaguando um pouco a máquina, né? Diminuindo a máquina do Estado e deixando isso na mão de organizações de terceiro setor, né? Ou organizações privadas, e aí faz uma parceria público-privada e você consegue responder à demanda da Dona Maria, que precisa ter o filho dela no 2º grau, numa escola de qualidade, ou no ensino fundamental de qualidade lá na periferia da cidade dela. Só que depois eu fui vendo, quem estava fazendo isso com maestria, né, era o Paulo Lemann, Jorge Paulo Lemann. E ele criou todo um organismo no Brasil inteiro para dominar e engolir isso. Tanto em parceria com o governo, quanto na iniciativa privada. Eu falei assim, pô, mas peraí, então a gente não vai ter disputa de mercado com relação a isso. E aí vamos ver, então, o que o cara acredita, no que ele aposta, quem ele financia como político. Tabata Amaral, PDT, né? O grupinho lá que quer as coisas da esquerda. Aí você começa a ver e fala assim, puxa, então esse cara aqui não está nada preocupado com a educação brasileira, né? Ele está só querendo criar cartéis, né? Ele quer criar uma Ambev da educação. Uma Ambev da educação é bom. Aliás, cada um quer criar uma coisa. Sabe que o Fachin hoje de manhã, o ministro Fachin, eu soube hoje, não sei... A gente noticiou isso aí hoje. Foi ontem, né? Ele propôs que o abuso do poder religioso... que o abuso do poder religioso seja incluído, leve à cassação de mandato, e seja incluído no crime eleitoral. E o que é isso, né? Se alguém pedir voto dentro de uma igreja, deixa eu botar o microfone. Se o candidato for pedir voto dentro da igreja, se o padre defender uma candidatura, ou o pastor defender uma candidatura e tal, que isso seja considerado um abuso de poder religioso. Você vê que a coisa está muito complicada, porque isso não dá para bancar, entendeu? Não, e enquanto isso, você tem o... Acho que vai piorar, né? Estou tentando melhorar aqui, segurar o celular. Fica aí quietinho, do jeito que estava, que você já mostrou uma cadeira preta aí. E enquanto isso, o Donald Trump, ele quer dar total liberdade às igrejas nos Estados Unidos em relação à opinião política. Assim, gente, quando você quer mudar... E é por isso, Leda, é por isso que... vou só fazer um paralelo aqui. É por isso que o professor Olavo de Carvalho é tão contra a questão do escola sem partido ser uma ação judiciária. Uma ação judicial ou uma ação legal. Porque se você quer dar liberdade aos dois grupos, como pretende escola sem partido, que se faça isso no âmbito do debate cultural, da guerra cultural, publicação de livros, palestras, mas nunca por meio da lei, pela força da lei. Porque é exatamente isso que a gente está vendo agora com o Fachin. Então, vamos lá, o Fachin tem uma opinião de que pode desestabilizar a democracia as lideranças religiosas, sob o argumento de que líderes religiosos ganham dinheiro com o povo sofrido, que é manipulado, e assim ele consegue indicar políticos que o mantêm lá e ele ganha cada vez mais. Beleza, teoria que a maioria desse pessoal pensa com relação ao que vai concordar com o Fachin. Pô, ótimo, escreve livros sobre isso, dê palestras sobre isso, denuncie, faça matérias jornalísticas, dê um curso sobre isso, venda o seu curso. Agora, é um perigo enorme quando você quer pegar a sua opinião, aquilo que você acredita, e quer impor sob o peso da lei. Isso é grave, Leda. É o que a gente está vendo acontecer agora. Isso é muito grave. Instabilidade jurídica não dá. Inclusive, quando se fala Estado Democrático de Direito, é exatamente para que ninguém manipule o direito dentro daquele Estado. Isso está grave. Está todo mundo querendo tomar o Estado e impor por via judiciária ou via de lei aquilo que acredita ou aquilo que não gosta, contra aquilo que não gosta. Não dá. Isso é perigoso. A gente precisa voltar... Você acha que é por isso que estão acontecendo essas prisões recentes e por isso que se está fazendo esse inquérito e se pegou o seu computador, o seu telefone, o computador e o telefone do Bernardo Kister? Então,
Tem alguma previsão legal do que está acontecendo com a gente? Não, não tem. Isso é grave. Leda, se fosse... tem gente que não vai acreditar nisso, mas se isso fosse dentro do jornal do PCO, eu seria contra. Quando aconteceu com a Cruzoé, eu fui contra, o antagonista. Eles que vivem me chamando de blogueiro, bolsonarista sujo, blogueiro sujo do bolsonarismo. Não importa, é debate. Eu não vou aceitar isso acontecer com ninguém. Porque esse tipo de instabilidade não está pautado na verdade dos fatos, mas na vontade do legislador ou do juiz. Isso é um absurdo, isso é muito grave. Entendeu? Hoje, a pessoa pode estar aplaudindo. Tem alguém de esquerda aí que pode estar aplaudindo. Isso mesmo, vai lá, acaba com esses bolsonaristas. E amanhã, quando for contra eles? Mas eu acho que eles não estão pensando nisso, né? É perigoso isso. É sempre bom pensar nisso. Tem uma poesia, inclusive, que fala bem disso. Quando vieram me prender e eu não era... Vieram prender os judeus, eu não era judeu, não me envolvi, até que uma hora eles te calam, né? O Alexandre Garcia postou isso hoje no Twitter, o DRT lá. Ah, é? Tá grave isso, sabe? Tá muito poesia assustador. Que ele postou? Ah, é? Eu acabei de DRT, tem pouco tempo. Então, assim, tá assustador, Leda, porque o Brasil parece que não sabe o que é viver com liberdade. Não sabe, quer sempre ter, o militar vai nos ajudar. Ah, não, vai ser tirar o Bolsonaro do poder, vai ser acabar com a direita, acabar com o conservadorismo. O outro fala, não, tem que prender todo mundo que eu não gosto, que não concorda comigo. O brasileiro parece que não sabe viver com liberdade. O jornalista o jornalista que não rezar a cartilha vai embora da TV. Eu fui procurar o Alexandre Garcia no Twitter para ver, porque eu sempre esqueço todo o texto da poesia, entendeu? Eu já publiquei algumas vezes no meu Instagram, eu conheço a poesia, eu já vi liguei para um amigo meu que fala alemão para checar com ele algumas coisas e tal, porque o autor é um alemão. Sim, sim. Eu não sei, claro que eu não sei pronunciar o nome dele, porque eu já tenho dificuldade com língua, e não sou que nem você, que é professor de inglês e tudo. Eu já sou uma idiota. O alemão são uma perdição, não sei nem os pronomes. Eu já não sou ruim nisso. Tá? Aí eu vou procurar, olha o que eu dou de cara. Reitor da Universidade da Argentina diz que Decotelli não tem doutorado. Quer dizer, vocês já estão detonando o cara. Né? Isso porque ele é negro, né? Sim. Aqui, está aqui. Levaram meu vizinho judeu, mas eu não sou judeu, não é comigo. Depois levaram o do outro lado por ser comunista, mas eu não sou comunista, não é comigo. Então levaram da frente por ser católico, como eu não sou católico, não é comigo. Agora me leva, não tenho vizinho a quem recorrer. Que é uma, digamos, uma licença poética do texto do alemão. É isso, mas não com essas palavras, entendeu? Sim. Mas é exatamente isso. É o que eu acho também. É muito perigoso, né, quando você é a favor de uma cassação de um direito, porque um dia pode virar contra você, né? Não, e outra coisa, Leda, né? E outra coisa, nós não podemos deixar que ninguém seja preso, investigado, qualquer coisa que seja pela força do Estado, sem que aquilo esteja no esteio da lei. Porque todo mundo, você não lembra que a Rosa Weber até entregou uma Constituição para o Bolsonaro? Pois é. Eu acho que tem um monte de gente precisando da Constituição. Do lado dela, hein? Sim. A Raquel Dodge também deu uma Constituição para o Bolsonaro. A Raquel Dodge deu uma Constituição para o Bolsonaro e ela foi contra esse inquérito, né? O inquérito foi desarquivado, né? Ela arquivou, inclusive. Isso. Agora a gente está vendo aí, né? Chama-se Martin Niemöller. Eu nem me atrevo a pronunciar. O Miller com trema, sabe? Eu só acerto o Miller por causa do Charles Miller. Eu acerto o Miller. Mas eu não sei se em alemão o NI é NI ou NI. Bom, enfim. Eu também não sei alemão. Ele fala, primeiro levaram os comunistas, mas não falei por não ser comunista.
Depois perseguiram judeus, nada disso, não sou judeu. Em seguida castigaram sindicalistas, decidi não falar porque não sou sindicalista. Mais tarde foi a vez dos católicos, também me calei por ser protestante. Então, um dia vieram buscar-me, nessa altura já não restava nenhuma voz que em meu nome se fizesse ouvir. E o autor é esse Martin Niemöller, que é um pastor eu estou luterano. preocupado com isso, Leda, porque isso está sendo global, sabe? Vários países livres estão caindo nessa armadilha e é preciso se levantar contra isso da maneira mais corajosa possível. Nós não podemos permitir que um lado possa falar e o outro não possa. É engraçado, Leda, que como professor de filosofia, eu gosto muito de lembrar o período áureo da filosofia católica, que foi na patrística e na escolástica. Na escolástica a gente tem mais produção de material, e foi exatamente no período onde muçulmanos, judeus e católicos conseguiam ter acesso aos livros, entendeu? Aos textos e aos debates. A influência de escritores muçulmanos e judeus no pensamento de Tomás de Aquino foi crucial. Então, enquanto a gente continuar nessa... O meu clube pode ficar aqui dentro, quem não é do meu clube vaza, sai daqui, não quero te ouvir, não quero ler, não quero saber o que você pensa. E se você aparecer por aqui, eu quero que você morra ou seja preso. Nunca deu certo, Leda. Nunca. E quando isso se transpõe ao Estado, piorou. Que acabou. E quando te acusam de ser, só para a gente terminar, quando te acusam de atos antidemocráticos, por exemplo, você é a favor de quê? Qual é a democracia que você entende? Essa que tem Constituição, que tem regras, que tem voto? Qual é? Então, é bem óbvio, né, Leda? Eu sou um grande defensor do Estado, não Estado moderno, né? Isso aí é uma questão mais de professor de filosofia, né? Eu tenho críticas ao Estado moderno. Quem quiser ler, eu traduzi um texto do Jorge Martínez Barrera, La Gênesis Teórica do Estado. Eu tenho críticas ao Estado moderno, mas nós sabemos muito bem que a gente precisa ter um Estado. Eu não sou anarquista, né? Mas a gente precisa, sim, de ter uma estrutura, uma organização. Eu quero ter um status rei public, né? Que é o verdadeiro sentido da república, e não o Estado da coisa pública. Perdão, e não a coisa pública do Estado. Eu quero o Estado da coisa pública. Então, essa inversão aí que é uma das coisas que eu mais defendo em questões filosóficas. E nós estamos numa república, a gente tem que viver dentro dessa república. Não acho que uma solução militar possa resolver os problemas do país, uma vez que problemas políticos nascem de problemas culturais. Nada está na política que a gente não tenha passado pela literatura. Eu esqueci o nome do autor que fala isso, mas o professor Olavo vive comentando sobre isso. É a maior realidade que existe hoje. Não acredito em teses e teorias de um futuro melhor, de um mundo melhor. Eu acho que o homem não tem capacidade intelectual para poder averiguar e calcular o que pode ser bom para o futuro. É algo muito perigoso. Então a gente tem que olhar para o passado, a gente tem que ficar atento aos erros do passado, colher o que foi bom do que já aconteceu na história da humanidade, manter aquilo que foi bom, descartar aquilo que foi ruim, estar adaptado às mudanças que acontecem no nosso dia a dia, mudanças em questões de relacionamento, mudanças em questões econômicas, financeiras, políticas, e ir tocando a vida da maneira mais normal possível. Galera, a gente está precisando fazer uma reforma nesse quarto aqui. Você tá, mas por quê? Eu preciso de mais luz. Então tá, beleza, vamos fazer então, mas sem quebrar o quarto. A gente só precisa ampliar um pouco mais a janela. Eu acho que esse é o caminho. E não sair destruindo tudo. Vamos prender quem estava morando aqui antes para a gente poder mudar tudo que está aqui. Eu acho que esse não é o caminho. Isso nunca vai dar certo. Tá certo. Alan, muito obrigada. Pelo seu prazer tempo, todo meu. Prazer pela todo conversa, meu, querido. E por explicar para a gente. Valeu? Obrigado. Para mim é uma Até a honra próxima, enorme. se Deus quiser. Tá um Beijo. prazer. Tchau, querido. Tchau, tchau. Valeu.